Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o Brasil está a caminho de colher quantidades recordes de soja e de outros produtos primários na safra deste ano. A demanda global está sendo alimentada principalmente pela China. Com a soja no ponto ideal, as colheitadeiras trabalham dia e noite. O Brasil é o maior produtor mundial de soja. O volume deve alcançar novo recorde, estimado em 135,5 milhões de toneladas, 8,6% a mais do que na safra passada. Bom, a gente está muito satisfeito e felizes com o resultado da colheita desse ano. Em função de um clima muito bom, tivemos uma ótima produtividade. E os preços também estão nos níveis muito altos, jamais comparados a outros anos. O milho também sinaliza a produção recorde, com a previsão de atingir 109 milhões de toneladas e crescimento de 6,2% sobre a produção passada. De acordo com o mais recente levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de grãos no Brasil é estimada em 273,8 milhões de toneladas. A safra deve marcar um novo recorde. Grande parte do que é colhido no Brasil tem destino certo, a China. A recuperação da pandemia colocou de volta o gigante asiático na posição de um grande comprador no mercado de commodities. O apetite renovado de Pequim por matérias-primas é um dos fatores que tem levado os preços às máximas em vários anos. A China voltou a ser um importador voraz não apenas de soja, utilizada principalmente para a ração de suínos, mas de petróleo, cobre, minério de ferro e aço. A tendência tem levado alguns especialistas a se perguntarem se o mundo está no início de um novo superciclo das commodities. Segundo especialistas, para isso ocorrer, o crescimento robusto da demanda que estamos vendo agora terá que ser sustentável por vários anos. E mudando de assunto, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que 1,5 milhão de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. Ele também informou que o governo quer criar uma secretaria específica de combate à Covid. Queiroga afirmou que o Ministério da Saúde vai emitir uma lista por estado com as pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. O ministro falou que esse trabalho de completar o esquema vacinal deve ser feito em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A orientação do Ministério é de que todos que estejam com a segunda dose atrasada se dirijam a um posto de vacinação para completar a imunização, já que tomando apenas uma dose, a pessoa não garante imunidade contra a Covid. Para a vacina da AstraZeneca, a maior eficácia é alcançada quando o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 3 meses. Já para a Coronavac, o melhor resultado, de acordo com os estudos, ocorre quando a segunda dose é aplicada no intervalo de 21 a 28 dias. O ministro da Saúde também cobrou disciplina e uso de máscaras pelos usuários de transporte público, como forma de evitar ainda mais a disseminação do vírus que provoca a Covid-19. Queiroga disse que está em estudo a realização de uma campanha nacional para prevenir a contaminação em trens e ônibus. E o novo hospital de campanha de Santa Cecília, no centro aqui de São Paulo, deve ser entregue oficialmente nesta tarde. Com quase 2 semanas de atraso, a unidade conta somente com 60 dos 180 leitos inicialmente previstos. Atrasos na instalação de equipamentos de oxigênio prejudicaram a liberação do Hospital de Campanha de Santa Cecília, que deveria ser entregue para o atendimento a pacientes de Covid no dia 31 de março. Nomeado de Hospital Metropolitano, a unidade foi prometida com 130 leitos de enfermaria e 50 de unidade de terapia intensiva. Mas o hospital deve ser ativado gradativamente e conta neste mês de abril com 40 leitos de enfermaria e 20 de UTI. O prédio particular foi cedido ao governo de São Paulo e deve ser referência para atendimentos de pacientes com Covid. No total, 900 profissionais devem atuar no Hospital Metropolitano.
além de enfermeiros, técnicos e funcionários administrativos. Cerca de 150 são médicos. E nos destaques internacionais, o primeiro-ministro francês anunciou a suspensão de todos os voos entre Brasil e França por causa de preocupações relacionadas à variante brasileira. Jean Castex explicou que foi constatado que a situação está se agravando e os voos estão suspensos até novo aviso. A variante brasileira da Covid-19, ainda é minoritária na França, mas mais contagiosa e perigosa, já preocupava especialistas e a oposição tinha exigido a suspensão das ligações aéreas com o Brasil. A situação sanitária tem se agravado no país sul-americano desde fevereiro, em parte por causa do surgimento da variante P1. Ainda que seja minoritária na França, muitos profissionais de saúde estão preocupados com a possível propagação. Com mais de 99 mil mortos e quase 5 mil pacientes em unidades de terapia intensiva, a França ainda sofre com a terceira onda da pandemia e os indicadores não mostram melhora. Uma primeira etapa de flexibilização está prevista para 26 de abril, com o retorno às aulas no ensino fundamental depois de 3 semanas de fechamento de escolas. E ainda na Europa, o governo de Angela Merkel impôs rigidez nesta terça-feira para combater a pandemia de Covid-19, com a adoção de um mecanismo que automatiza e harmoniza as restrições em todo o território alemão. De acordo com o projeto de lei aprovado em Conselho de Ministros, as medidas podem ser impostas pelo governo federal às regiões com as quais as tensões se multiplicaram nos últimos tempos. Para que as coisas melhorem, para quebrarmos a terceira onda, as consultas prévias entre o governo federal e as regiões por si só não são mais suficientes. Nossa resposta à pandemia deve ser mais vigorosa e consistente. As novas regras estabelecem que, a partir de um patamar de 100 novos casos por 100 mil habitantes em 3 dias, o governo federal pode decidir aplicar toques de recolher noturnos, reduzir contatos entre pessoas em locais privados ou fechar o comércio não essencial. Nesta terça-feira, a taxa de incidência era de mais de 140 casos por 100 mil habitantes no país, que ultrapassa os 3 milhões de infecções desde o início da pandemia. Até agora, as medidas de combate ao coronavírus eram da responsabilidade das regiões, mas algumas aplicaram as medidas e outras não, apesar de terem sido decididas com a sua aprovação em maratonas de reuniões com a chanceler. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima tarde para você.